Estamos de volta do Dever de Sentar-se. E então, como é que foi para vocês, querido casal, querida equipista, esse dever de sentar-se iluminado pelos dons do Espírito Santo? Faz muita diferença quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, quando nós temos uma dimensão do que é ser forte, não nas forças humanas, não no entendimento humano, não apenas limitado pela nossa visão que é tão curta, mas pela graça de Deus, que supera em muito o nosso entendimento, que supera em muito as nossas limitações. Certamente vocês fizeram um dever de sentar-se bem profundo, iluminados por Deus. Então agora nós vamos partir para a nossa próxima reflexão. E antes disso, que é o dom da piedade, e antes disso, nós vamos proclamar a palavra. Sexto dia da nossa novena, o dom da piedade. Falemos agora de outro insigne dom do Espírito Santo, a piedade. Através deste, o Espírito cura o nosso coração de todo tipo de dureza e abre-o à ternura para com Deus e com os irmãos. A experiência da própria pobreza existencial, do vazio que tantas coisas terrenas deixam na alma, suscita no homem a necessidade de recorrer a Deus para obter graça, ajuda e perdão. Neste sentido, escreveu São Paulo, Deus enviou seu Filho a fim de recebermos a adoção dos filhos. E por que sois filhos? Deus enviou os nossos corações, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deste modo, já não és escravo, mas filho. Com o dom da piedade, o Espírito Santo infunde no crente uma nova capacidade de amar o próximo, fazendo com que o seu coração, de certa forma, participe da mesma mansidão do coração de Cristo. Acresce que o dom da piedade extingue no coração os focos de tensão e de divisão, como a amargura, a cólera, a impaciência, e o alimenta com sentimentos de compreensão, tolerância e perdão. Invoquemos ao Espírito Santo uma renovada efusão deste dom, confiando a nossa súplica à intercessão de Maria, modelo sublime de oração fervorosa e da doçura materna. Espíritos, piedade, vinde morar no meu coração, inclinai para a verdadeira piedade e santo amor a Deus. Oremos. Ó Deus, concedei-nos o dom da piedade, para que aprendamos a amar-vos como nosso Pai e a todos os homens como nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que eu o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar.
tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos permite, com muita tranquilidade, refletir sobre esse dom que estamos hoje na nossa devoção valorizando, que é o dom da piedade. A piedade do coração consiste em ter no coração Deus, mas não de uma forma, vamos dizer assim, simples, no sentido de dizer assim, na minha cabeça, dizer eu tenho Deus no coração. Não se trata necessariamente disso, né, de guardar no coração uma ideia sobre Deus, mas se trata justamente de crescer nessa via unitiva com o Senhor. A piedade consiste, sobretudo, em que o nosso coração consiga ter os mesmos sentimentos do coração de Deus. Consiste em afinar o nosso coração ao coração divino e, assim, beber do coração divino as referências para o nosso próprio coração. É muito importante que nós possamos também vincular a nossa vida à vida divina dentro do universo dos nossos desejos e dos nossos afetos. E aqui nós entramos num universo talvez bastante interessante para a nossa reflexão de hoje. E Pedro já sugeria isso nas suas cartas, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Será, Padre, que é possível que nós possamos escolher, né, os nossos sentimentos, que nós possamos lidar, né, com os nossos sentimentos a ponto de torná-los
parecidos com os sentimentos de Jesus? Isso é possível, querido irmão, querida irmã, quando nós constituímos dentro de nós um entendimento sobre aquilo que deve ser a nossa vida. Confesso a vocês que é um exercício cotidiano. Nós precisamos, na experiência da nossa vida, decidir e fazer escolhas em vista justamente dessa comunhão e dessa unidade com Deus. E na medida em que nós fazemos essas escolhas e tomamos essas decisões, nós permitimos que o nosso coração possa pouco a pouco ir se moldando também na base que é o coração do Cristo Jesus. Nós estamos no seminário, e o seminário é essa casa de formação, onde pouco a pouco, no chamado que Deus nos faz, somos convidados a responder com a vida, a esse chamado que o Senhor nos fez. Eu nunca me esqueço da experiência minha de ordenação sacerdotal, já na fila de ordenação, preparando já para a celebração, alguém disse para mim, olha, no momento da prostração, quando você se abandona lá diante de Deus, peça a Deus a graça, que você acha que precisa, para que você possa viver bem o seu ministério. No primeiro momento eu pensei, nossa, mas isso a gente precisava ter pensado bastante antes de chegar aqui, Mas logo, talvez o Espírito Santo tenha soprado, essa ideia, e eu entrei na procissão de entrada muito convicto sobre o que eu queria pedir. Me lembro que quando me prostrei no chão, e começou a ladainha e todos estavam rezando, para que aquela graça do sacerdócio chegasse àqueles que estavam ali. Me lembro da minha oração continuada. Eu dizia, Senhor, me dá o coração do bom pastor. O coração do bom pastor. O coração do bom pastor. E a ideia era justamente essa. Me vinha muito à cabeça a necessidade de ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Uma compaixão pelo povo, um desejo de salvação dos outros, que pudesse me mover justamente a esquecer aquilo que eram os meus interesses pessoais e os meus projetos humanos, para acolher sempre primeiro aquilo que é o projeto de Deus. Quem dera tivesse conseguido viver isso tudo em plenitude, Mas acho que na medida em que nós vamos vivendo, e vão 16 anos de sacerdócio, nós somos capazes de amadurecer também essas coisas em nós e de irmos compreendendo mais profundamente o que significa essa piedade, ou seja, o estar em consonância com o coração de Deus, permitindo também que o nosso coração se torne grande, por causa da grandeza de Deus e não da nossa. E assim, pouco a pouco na vida, nas escolhas que fazemos, nos percursos que decidimos percorrer, na generosidade com que respondemos aos desafios que Deus coloca na nossa vida, vamos nos tornando capazes de irmos nos abandonando mais, a esse grande mistério que Deus pede de nós. Paulo experimentava isso em profundidade, Ele dizia, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a experiência da consonância do coração de Paulo com o projeto redentor de Jesus. Assim, a oferta da vida não se torna uma coisa tão ilógica e tão distante assim daquele que quer se tornar seguidor de Jesus Cristo no pleno. Paulo, hoje na nossa primeira leitura, está prisioneiro por causa do Senhor, decidido a ir à sede do império para lá ser derramado em sacrifício, para completar a obra começada, a obra de vinculação com Cristo de modo tão profundo que não se torna só anunciador da palavra, não realiza só as obras de redenção para os outros, mas se une a Cristo de modo tão particular que alcança, da parte do próprio Cristo, poder oferecer a sua vida pela redenção do mundo.
Outros grandes homens na história da humanidade, na sua mística e na sua piedade, se vincularam de modo tão profundo a esse desejo de salvação da humanidade que é próprio do homem piedoso, que também recebeu sinais significativos do Cristo. Simplesmente para citar, para que vocês entendam, a unidade mística, por exemplo, de Francisco, do Padre Pio, que se tornaram tão profundas com o desejo de salvação da humanidade, que também carregaram nas suas mãos, nos seus pés, Padre Pio no caso nas mãos, mas São Francisco recebe os estigmas, sinais justamente do sacrifício de Cristo na cruz, e que eles misticamente carregam no próprio corpo como sinal de suas vinculações a esse grande mistério, que é o mistério do sacrifício do Senhor. Quantas pessoas no seu caminho unitivo com o Cristo experimentaram misticamente dessa comunhão e ofertaram a sua vida também nesse contexto da graça e da relação divina que aqui estamos a mostrar. A piedade, então, não é só um movimento espiritual em que nós muitas vezes nos desencarnamos da realidade e mostramos às outras pessoas o quanto nós rezamos e o quanto nós somos bons. Não. A piedade é esse fogo que inflama o coração e que nos move a procurar a redenção do mundo do mesmo modo como Cristo procurou. Claro que a nossa oferta é infinitamente menor do que a oferta que o Cristo realizou na cruz. Mas nos unirmos a esse mistério, ao menos no coração, nos permite também preparar com alegria o reino dentro de nós, para que nós também possamos experimentá-lo de fato na plenitude e na vida eterna. O homem pio é um homem que quer sentir como Deus e pensar como Deus. E quando pensamos nessa perspectiva, o que é o sentir de Deus e o que é o pensar de Deus? É sempre um olhar para a humanidade com compaixão e com misericórdia. Por isso, a piedade, ela não se desvincula, mas pelo contrário, ela vincula o homem profundamente à realidade do mundo que ele é chamado a transformar por amor a Deus. O homem pio não pode ser indiferente ao outro. Muito pelo contrário, o seu coração que é pio arde de amor e por conta disso sabe se colocar no lugar do outro para manifestar aquela ternura que é própria de Deus. Se Deus do céu ouve o clamor do seu povo, se encarna para nos dar a experiência da plenitude e da redenção, nós que recebemos o Espírito de Deus, não podemos fechar os nossos olhos ao outro que representa também um caminho de salvação para nós, na medida em que se tornam para nós a exortação de Deus para que nós pratiquemos a caridade. O outro é uma estrada de santidade para nós. Sempre que nós temos a oportunidade de nos colocarmos no lugar do outro, de nos colocarmos diante da sua fragilidade, de nos colocarmos diante do seu pecado, não como juízes, mas como irmãos amorosos e cuidadosos, nós começamos a realizar essa obra de salvação para o outro e para nós. Por isso, querido irmão, primeiro momento, quando nós nos colocamos diante das dificuldades dos outros, nós devemos nos recordar dessa realidade que não pode fugir do nosso entendimento. Deus não nos constituiu juízes de ninguém. Quantas vezes a nossa fala é de condenação? Quantas vezes a nossa fala é de depreciação? Quantas vezes a nossa fala é de reprovação do outro, e isso nos tira a oportunidade, tira do outro também a oportunidade de um encontro mais profundo com o Senhor. Não foi assim que o Senhor procedeu conosco, portanto, quando procedemos assim, nós não estamos no caminho da graça.
Nós não somos, dentro da igreja, a comunidade de santos que acusam os pecados do mundo. Nós somos, na igreja, sim, profetas que denunciam aquilo que está de errado, mas que também anunciam a graça, a salvação e a misericórdia que vem de Deus. Por isso, a atitude do homem piedoso não é apontar o dedo, mas é, sobretudo, estender a mão. E aqui é onde precisamos, muitas vezes, reformular as nossas atitudes, se nós nos consideramos pessoas de bem e pessoas iluminadas por Deus. Se nós já fomos alcançados pela graça, se nós já fomos reformados pelo Espírito, se a nossa vida já é uma vida que corresponde à dignidade de filho de Deus, isso não nos permite ir ao encontro do outro para diminuí-lo. Aliás, se somos tudo isso que pensamos ser, talvez o grande movimento que devemos realizar é o movimento que fez o próprio Deus, que não ficou ali estático na sua divindade, vendo aqueles que estavam fora da graça simplesmente perecerem. O que faz Deus? Entra no mundo, assume a carne humana, realiza a obra da redenção, para que todos aqueles que estavam perdidos pudessem efetivamente se reencontrar. Perguntava-me há pouco tempo se seria possível justamente essa questão de educarmos o nosso coração para termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. E volto a dizer que sim, é possível educar o nosso coração para termos o mesmo sentimento de Cristo. Para isso é necessário que nós exercitemos essa palavra tão importante para nós cristãos, que é a conversão. E volto a dizer, e volto a insistir aqui, a conversão consiste numa mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar o nosso jeito de entender a vida e precisamos mudar o nosso jeito de nos relacionarmos com os outros. Se nós nos tornarmos capazes de mudar o nosso jeito de pensar, para começarmos a agir segundo aquilo que é a inspiração do Espírito Santo e segundo aquilo que é a construção do reino de Deus, os nossos sentimentos mudam. Porque ao olharmos aqueles que estão à nossa volta, não vamos nos encher nem de orgulho, nem de preconceito e nem dessas coisas todas negativas que muitas vezes vêm ao nosso coração. É importante que o nosso coração se encha da misericórdia de Deus, da piedade de Deus, da compaixão de Deus. Que bela é a palavra compaixão. Patire cum, sofrer com. Ou seja, a compaixão e a misericórdia brota sempre dessa capacidade de se colocar no lugar do outro com desejo de salvação. Por isso hoje, Jesus, ao escolher Pedro para conduzir o seu rebanho, faz a pergunta que é a única necessária quando estamos falando em ter os mesmos sentimentos de Jesus. Desculpe. Jesus pergunta pelo amor. Jesus pergunta pelo amor. Nada mais é importante. Jesus não pergunta, Pedro, você é mais inteligente do que os outros? Pedro, você é mais sábio do que os outros? Pedro, você é mais eficiente e competente do que os outros? Pedro, você consegue administrar melhor do que os outros? Nada disso é importante nem urgente. A pergunta que Pedro faz, a pergunta que Jesus faz, é uma pergunta sobre o amor. Me amas? Me amas? Me amas? A piedade brota, sobretudo, desse amor a Jesus Cristo, que nos coloca na condição de responder com generosidade a esse chamado. Embora Pedro se entristeça pela insistência de Jesus,
Pedro também tem o seu coração piedoso no sentido de estar rendido à graça. Senhor, tu sabes tudo. É já a consciência do senhorio de Deus na vida dele. Tu sabes que eu te amo. O amor é a condição que Jesus coloca para apacentar. E é desse amor que nós conseguimos realmente encontrar a razão de ser de nossas vidas, o sentido da nossa existência. O homem piedoso é um homem, então, que está profundamente vinculado a Deus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós não podemos controlar os nossos sentimentos, aqueles que chegam. Nós nem temos tanto controle também assim em relação aos nossos desejos, na medida em que eles estão se formando. Eu gosto de brincar com essa figura, né? Nós não somos senhores dos nossos sentimentos. Quem dera nós pudéssemos decidir o que sentir e o que não sentir. Não somos, por incrível que pareça, senhores dos nossos sentimentos. Mas nós podemos dizer com certeza, somos pastores do nosso sentimento. Ou seja, podemos dizer ao sentimento para onde ele precisa ir. Por isso, a figura do cajado do pastor, que os bispos também carregam, é interessante. Vocês já viram aquela curva, né, que tem lá no cajado do pastor? Sabe para que serve aquilo? Para você pinçar o pescoço da ovelha e puxar a ovelha quando ela está indo distante daquilo que ela precisa fazer. Por isso, é importante que a gente entenda isso. Somos pastores dos nossos sentimentos. Temos o cajado nas mãos, no sentido de poder dar a devida orientação a cada sentimento que surge no nosso coração. Se o sentimento é desonesto, se a emoção é desonesta, nós podemos dizer essa emoção, vem para o lado de cá, onde você precisa ficar. Isso é a liberdade de filho de Deus e a autarquia que nós precisamos ter sobre os nossos sentimentos e os nossos desejos. Volto a dizer aqui uma coisa importante. Não somos comandados pelos nossos desejos e os nossos sentimentos. O homem livre é o homem que tem essa autarquia sobre aquilo que sente e sobre aquilo que deseja. O problema do nosso mundo louco é que o nosso mundo louco prega para a gente simplesmente seguir os nossos sentimentos. Não são os sentimentos dos nossos pastores. Nós somos pastores dos nossos sentimentos. Por isso, se no nosso coração, por exemplo, brota um desejo e um sentimento adúltero, nós precisamos dizer para esse sentimento adúltero, você não pode crescer e você vai ficar no lugar onde você precisa ficar. Por quê? Porque eu fiz uma escolha, por exemplo, de ser responsável, de ser fiel e amoroso à esposa que escolhi por toda a vida. Assim como na experiência do sacerdócio, nós fazemos a escolha do celibato, se os sentimentos que vêm a nós não correspondem a essa realidade da graça, eu preciso dizer a esses sentimentos desonestos, se submetam àquilo que é a autarquia da minha pessoa e das minhas escolhas feitas na vida. E assim, submetemos esses sentimentos e esses afetos àquilo que é o senhorio do nosso bom senso, mas também o senhorio do nosso amor a Deus. E aqui, vejam bem, não estamos falando só da questão da racionalidade, como que temos que dizer, é a nossa razão que tem que comandar as nossas escolhas. Não, a piedade está no coração, também na sede dos nossos sentimentos e dos nossos afetos, ou seja, lá na nossa vontade. Eu tenho aqui esse sentimento que é ruim, mas eu tenho também dentro do meu coração o amor a Deus. Quando o amor a Deus prevalece em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções, nós equilibramos a nossa vida. Quem é o homem pio? O homem pio é aquele que permanece na graça de Deus por amor, porque tem no seu coração
os sentimentos de amor por Deus que superam todos aqueles devaneios e todos aqueles desejos que muitos por aí consideram irrefreáveis e impossíveis. Quem não consegue controlar seus próprios sentimentos e quem não consegue controlar seus próprios desejos, vou dizer a vocês com muita tranquilidade, não é livre. E aqui onde está a grande falácia do diabo, quando diz por aí que liberdade é fazer simplesmente aquilo que se sente ou aquilo que se quer. Não. Liberdade é ser capaz, diante de todas as hipóteses do mundo, amar o bem e amar a Deus. E nesse amor ao bem e nesse amor ao Deus, ser capaz de ser livre e dizer aos próprios sentimentos, vamos na direção que é a direção da nossa dignidade de filhos de Deus. Por isso, hoje, diante dessas palavras tão belas que estão aqui na consciência de Paulo, que se torna prisioneiro do Senhor, mas também diante desse convite que Jesus faz a Pedro do amor como condição para apacentar, peçamos ao Senhor crescer na piedade. Como Pedro, estarmos rendidos e verdadeiros diante do Senhor. Que cada um de nós, no coração e na sua piedade, possa dizer, Senhor, Tu sabes tudo. Sabe das nossas fraquezas, sabe das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, até do meu pecado. Tu sabes tudo. Jesus dá a Pedro a oportunidade de, depois de tê-lo negado 3 vezes, confirmar 3 vezes o amor. E isso é libertador. Agora Pedro pode dizer ao Senhor Jesus que não sabe nada a ele, porque lá, quando disse que jamais trairia, estava muito confiante das suas próprias convicções e das suas próprias forças. Agora não, agora Pedro não quer mais ter esse protagonismo e essas certezas imaturas e infantis. Pedro se coloca diante do Senhor do modo como tem que se colocar. É o Senhor que sabe tudo. Tu sabes tudo. E ao mesmo tempo reafirma com muita clareza, Tu sabes que eu te amo. Se Pedro alcança a graça pela piedade do seu coração de apacentar o rebanho de Cristo, peçamos ao Senhor essa graça também, que na piedade do nosso coração conduzamos os nossos sentimentos e emoções para onde eles precisam ir, que é a comunhão com Deus. Para que os nossos sentimentos estejam também onde os sentimentos de Cristo estão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão e querida irmã, hoje nós damos mais um passo naquilo que significa comunhão. E comunhão espiritual. O que é estar em comunhão com Deus? É ter o nosso coração, esse grande dom da piedade, amplificado pela nossa docilidade à vontade de Deus. Comer a carne e beber do sangue é permanecer em Cristo e Cristo em nós. Quando estamos com a comunhão eucarística, estamos com essa plenitude da presença de Deus em nós. Mas quando estamos também em comunhão espiritual, essa experiência se torna forte também para nós. Por isso, peça hoje, na sua oração, na sua comunhão espiritual, Senhor Jesus, faz meu coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, faz meu coração semelhante ao vosso. Porque quando o nosso coração se une ao coração de Jesus, a vida se torna plena. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Acabamos de refletir a respeito do dom da piedade. E esse dom da piedade é aquele que nos impulsiona, como o Padre Eduardo diz, inflama o nosso coração desejando a salvação do mundo. Jesus é piedoso. Nós clamamos nas nossas orações, Cristo tem piedade de nós, e assim como nós clamamos, nós também devemos ter piedade para com o próximo, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a nossa família e também para com aqueles próximos que nós não temos tanto contato, porque afinal de contas a piedade move
o coração de Deus. Deus é todo amor, Deus é todo bondade, Deus é todo piedade. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pequena pausa para uma reflexão. Você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e você vai anotar 5 pontos. Você, esposa, você vai anotar 5 pontos no qual você acha que você está sendo piedoso para com seu esposo, para com sua família ou mesmo para com o próximo. Então, 5 pontos positivos. E você também vai anotar 5 pontos que você precisa melhorar. Sabe aquela coisa de você saber assim que lá no fundo a consciência mostra que nós precisamos melhorar em alguns pontos? Então, a respeito da piedade, em que sentido eu preciso melhorar na minha vida matrimonial, na minha vida familiar e na minha vida cristã? Lembrando que para o casal, cada um faça de acordo, separadamente, como a Lúcia colocou, esses 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos. E faça sob a luz do Espírito Santo. Como tem sido o seu coração? Ele está alinhado com o coração de Deus? A sua vontade de ser santo, ser santa e de levar também o seu próximo, nesse caso o mais próximo de você é o seu esposo, é a sua esposa. Como é que está a sua piedade para levá-la ao céu? Então, neste momento, nós vamos fazer esse momento de meditação e daqui a pouco nós retornamos.